Boa tarde, amados. Aqui é o pastor Raul Nogueira, mais uma vez, dentro do Focando Vidas, que é do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. E como temos feito já há um bom tempo nos sábados, nós estamos caminhando com Moisés. Já terminamos Gênesis, que foi realmente um livro fantástico, onde nós vimos desde o nascimento, a criação de todas as coisas, o nascimento do homem, quando o homem realmente surge, até realmente chegar a um ponto em que o homem fica realmente tão terrível, que vem o dilúvio e leva todos, sobrando somente Noé e seus filhos e as esposas dos seus filhos. Saem da arca e o primeiro ato de Noé foi adorar o Senhor, fazendo um sacrifício. E a história continua até chegar na Torre de Babel, e o Senhor então precisa fazer com que aqueles que estavam ali juntos, falando a mesma língua, e que estavam buscando criar algo tão grande que alcançasse o céu, Deus então mistura as línguas e os espalha. A gente viu em Gênesis tantas coisas fantásticas, nos mostrando realmente o poder de Deus, nos mostrando realmente como Deus tem uma agenda, e esta agenda está se cumprindo. Quando nós chegamos aqui em Êxodo, nós percebemos que o Senhor nos traz informações tremendas, porque o nosso irmão José havia, para salvar todo o seu povo, levado toda a família lá para o Egito. José morre, mais de 400 e tantos anos se passam. Aquelas gerações que chegaram na época de Moisés, aparentemente desconheciam completamente o benefício que José havia feito ali, como realmente um líder político e ao mesmo tempo um servo de Deus fiel. E aí, de repente, nós encontramos o povo de Israel uma quantidade tão grande, que o faraó estava realmente muito preocupado, porque achava que o povo de Israel poderia se revoltar, se juntando com um outro grupo de fora, uma outra nação, e se voltariam então contra o Egito. Inicia então um processo de escravidão muito pesado. Mas Deus tinha planos, porque já havia falado para Abraão que Abraão estaria com a sua descendência dentro do Egito, mas eles sairiam. E Moisés, que foi criado, e nós já estudamos até aqui, foi criado pela filha de Faraó. Ele vai ter realmente um trabalho tremendo para retirar o povo, esse povo que é o povo do Senhor, das garras de Faraó. Como nós já vimos, Deus desce, vê o que estava acontecendo com o povo, decide libertar o povo, ele atrai Moisés ali na sarça ardente, conta para o servo o que ele estava para fazer, e depois diz para o servo: você vai ser o meu instrumento de libertação. E Moisés esperneia, nós já estudamos isso, que isso acontece com muitos de nós, e comigo mesmo, quando o Senhor me levantou para ser
um missionário tempo integral que não tem recursos fixos. Nós não temos recursos, nós vivemos por ofertas. E claro, alguns o Senhor vai levantando e depois muitos param e o Senhor levanta outros e assim é que o missionário vive. Não tem um salário fixo. Então você imagina eu que era um empresário e de repente o Senhor diz, larga tudo. E nós então largamos. E eu fiz um trato com o Senhor de nunca pedir dinheiro em nenhuma igreja, se é que Ele queria realmente me sustentar. E o Senhor nunca me abandonou. Desde outubro de 90, eu caminho tempo integral com o Senhor. E quando eventualmente alguns param de investir e a gente começa a pensar, bom, agora nós vamos passar situações difíceis, Deus então de repente começa a levantar um, começa a levantar outro. Desde outubro de 90, nós caminhamos com o Senhor, Ele nos sustentando. Mas não pensa vocês que foi fácil. Realmente, quando o Senhor me convocou, mesmo de verdade, me deu um frio na espinha. E agora? Como nós vamos viver? Então você imagina o temor de Moisés. Moisés havia sido criado dentro do palácio, se formou, inclusive ele tinha conhecimentos vastos, intelectuais, ele aprendeu toda a ciência que o Egito poderia oferecer, ciência essa que era já, vamos dizer, aplicada em demais líderes de Faraó. E olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus a respeito desse Moisés. Eu acho tremendo. Nós vamos começar com essa leitura antes de nós orarmos. Lá no capítulo 11 de Hebreus diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele teve que tomar uma decisão. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, e pela fé ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Interessante, não é? Aqui começa a relatar uma série de coisas que nós ainda vamos ver. Mas ele toma uma decisão. Quando ele é mais maduro, nós já estudamos isso, ele foi ver o seu povo de perto. E quando chegou ali, ele percebeu que um egípcio estava quase que matando um hebreu. E ele acaba então matando esse egípcio. E no dia seguinte ele volta, ou seja, o coração de Moisés estava com o seu povo. E quando ele vê dois brigando, um deles diz, depois que Moisés chama a atenção, fala, você vai me matar também, como você fez com o egípcio? E ele percebeu então que aquilo que ele havia feito havia realmente sido divulgado. E ele, por precaução, isso é uma questão até de bom senso, ele sai do Egito. E ele então fica lá junto com o povo, descendente de Quentura. Nós sabemos que nós temos grandes coisas para caminhar.
grandes coisas para caminhar. E nós queremos que vocês realmente possam entender isso, que Deus está no controle de tudo. A gente sabe que Moisés está agora diante de Faraó, como nós vamos dar continuidade falando, não é? E a gente entende que não deve ter sido fácil para ele. Não deve ter sido fácil para ele. A gente percebe que as coisas que Moisés passou, realmente o Senhor teve que preparar. Ele estava no meio dos midianitas, não descendentes de Quentura, mas estava no meio dos midianitas. Então, a gente fica assim pensando, por que a igreja do Senhor, nos dias de hoje, é uma igreja tão fraca, tão superficial, uma igreja que não conhece o Senhor, que pequenos problemas já leva à murmuração, ao desânimo, à apatia, a um envolvimento cada vez maior com o mundo. E nós então entendemos que Moisés, que tinha todas as coisas, resolveu sair dali, exatamente conforme nós acabamos de ler aqui. E, se vocês continuarem, ele vai dizer ainda, lá no versículo 28 de Hebreus 11, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tendo os egípcios, eles estavam tentando atravessar também, então tentando os egípcios atravessar, foram tragados completamente, de todos. E a gente percebe então que Moisés, numa época muito difícil, irmãos, uma época que não tinha as coisas que nós temos hoje, como televisão, como celular, que você pode estar me vendo aí, não tinha automóvel, não tinha avião, não tinha nada. Era realmente uma vida muito difícil. Mas no palácio de Faraó ele estava bem, mas ele resolve que estar vivendo para o Senhor era muito, muito melhor. São momentos que a gente, ao meditar na palavra, começa a perceber quão fracos nós, como crentes, hoje somos. Bem, por que estou falando tudo isso? Eu falei na quarta-feira, nós estamos num período muito difícil da história. Mas não esqueça que o Senhor está no controle de tudo. E não importa quem vai entrar no dia 30. Não importa. Deus está no controle. E Ele vai estar suprindo e guardando os seus servos. Se eventualmente entrar o grupo que não está de acordo que nós mantenhamos os princípios judaicos cristãos. Mesmo que entre aqueles que não estão nem aí para a família, que querem liberar as drogas, que problema de a pessoa abortar seria normal, afinal de contas a mulher é dona do seu próprio corpo, então podemos matar a criança que está, e aí eu me lembro de João Batista se alegrando no ventre da sua mãe, e o próprio Senhor Jesus que estava no ventre de Maria, estava ali presente, estava começando a ser realmente transformado, não é? Conforme está lá o Salmo 139.
Vote consciente. Mas eu quero dar um alerta para você. Eu tenho visto que algumas famílias estão começando a ficar divididas. Muros estão sendo levantados porque um é de um lado esquerdo, o outro do lado direito. E famílias cristãs. Para não cristão já acho errado, e muito errado. A política, futebol e qualquer outra coisa, mesmo religião, não pode causar separação. Não pode causar separação. E a minha tristeza é que eu tenho visto pessoas deixando de conversar com mãe, com pai, com filhos, com irmãos de igreja, porque não pensam exatamente igual. Veja bem, eu tenho as minhas convicções. Eu sei que nenhum homem é perfeito. Nenhum homem é perfeito. Mas dentro da imperfeição do homem, porque somos pecadores, tem algumas pessoas que guardam alguns princípios que são princípios que realmente estão na palavra de Deus. E manter a família, manter realmente princípios de não matar crianças que estão no ventre, princípios de não distribuir as drogas com facilidade, princípios de não aceitar a troca de gênero, porque o Senhor fez homem e mulher e não um terceiro grupo. Isso não significa que nós vamos matar ou ferir ou rejeitar aqueles que têm uma preferência diferente da nossa. Nós temos que respeitar a todos, mas nós não podemos engolir certas coisas, certas práticas que são totalmente contrárias àquilo que cremos. Então, queridos, antes de nós orarmos, antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje, eu queria somente que vocês se levantassem como igreja e orassem, intercedessem por aquelas pessoas que realmente estão ainda indecisas e que elas possam realmente entender, e estou falando para cristãos, entender que há muitos e muitos países próximos a nós que estão em miséria, É só dar um passeiozinho ali, onde está a entrada dos venezuelanos aqui no Brasil, e bater um papinho com eles. Perguntar para eles o que eles acham do sistema que pode entrar no Brasil se nós eventualmente não votarmos da forma certa. Encontre, eu estou aqui em Campinas. Aqui mesmo em Campinas tem venezuelanos. E eles estão andando por muitas partes. Bom, conversem com eles. Ok? E aí vocês vão ver que realmente a situação é difícil. Nicarágua, perseguição. Perseguição religiosa. Problemas sérios. Mas, como eu disse no começo, mesmo que Deus permita que entre um grupo onde o ateísmo é que os rege e uma série de coisas, uma série de propostas completamente diferente do que a palavra de Deus nos ensina, mesmo assim, o Senhor está no controle e temos que continuar pregando a palavra de Deus de qualquer maneira. Eu estive na China, vocês sabem, a maioria sabe. Eu estive na China e pregamos ali. E pregamos em Marrocos e em muitos outros lugares. Então, queridos, eu só peço isso, que vocês
orem uns pelos outros, orem para que Satanás não consiga dividir o Brasil em esquerda e direita. Que Satanás não consiga dividir famílias, não consiga dividir irmãos, tanto da carne quanto espirituais. Então, vamos orar por isso agora. Se você tiver algum pedido, coloque aí para que a gente possa orar. A Luciane está colocando aí, tudo bem, Luciane? Querido, obrigado pelas orações. Tá. A Lu, ela estava com um filho doente, mas graças ao Senhor foi tudo resolvido, pelo que eu entendi. Tem aqui Leonardo, que está assistindo. Se você puder escrever, eu não estou, pelo nome, eu não estou conseguindo te identificar se já nos conhecemos, tá? Mas coloque aí e seja bem-vindo se é a primeira vez, tá bem? Um grande abraço aí, o Eduardo, trabalha no Peru, missionário, servo de Deus, fazendo um trabalho tremendo, tremendo ali, treinando crianças para serem talvez futuros jornalistas, não é? Ele realmente, ele precisa das suas orações, precisa de recursos financeiros, como eu falei, todos nós, missionários, que estamos em tempo integral, e é o caso dele, nós precisamos de investidores mensais. Ele precisa disso, com urgência. E também ele precisa de missionários. Então, se algum de vocês conhecer alguém que gostaria de investir na vida dele ou até ser enviado como missionário, ser preparado e enviado, entre em contato com a gente, tá bom? Meu telefone aqui é 11 999 11 5272. Então nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse tempo que nós vamos ter agora. E, como disse, você pode colocar aí seu pedido para que a gente possa orar por você. Deus vivo, Deus poderoso, nós entramos em Tua presença, Senhor. Louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome. Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é todo-poderoso. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor esteja visitando cada família dentro do Brasil, colocando no coração deles uma postura correta com respeito à família, com respeito a drogas, com respeito a não matar crianças no ventre da mãe e muitas outras coisas. Não permita, Pai, que famílias sejam separadas por questões de política, Senhor. Que cada um possa respeitar o pensamento do outro. Que não haja divisões. Isso realmente seria uma grande vitória para o diabo. Peço, Senhor, por cada pessoa que está aqui conosco, cada um deles. Pessoas muitas vezes que estão chegando primeira vez, outros que já caminham conosco há muito tempo. E que o Senhor possa, Deus, visitá-los, dando a eles, Deus, recursos, quer financeiro, quer realmente em termos de relacionamentos, visitá-los na área de retirada de medo, de angústia, depressões. Que o Senhor possa visitar cada área da vida, cada necessidade financeira muitas vezes, pessoas que estão passando necessidade, pessoas que muitas vezes estão sem teto, sem recursos, pessoas até que são formados e que hoje estão vivendo na rua. Então, Pai, que o Senhor possa estar restaurando vidas,
e que nós possamos ser instrumentos disso, que a tua igreja possa se levantar e possa estar interferindo também, ajudando aquelas pessoas que estão com fome, mas ao mesmo tempo ensinando-os a trabalhar, ensinando-os, equipando, que nem o Eduardo está fazendo no Peru, equipando crianças muito grandes, passando por eles um treinamento de tal forma que essas crianças possam ter um trabalho decente, digno. Senhor, eu quero lembrar agora algumas pessoas que estão necessitadas de Ti, como é o caso do Francisco Chiquita. Que o Senhor continue agindo poderosamente na vida dele, Senhor, para que ele seja completamente curado. Também te peço, Pai, pelo Paulo, uma pessoa que tem estado sempre conosco, aqui na igreja chinesa, Senhor. Ele está com problemas, não sei se é de próstata, mas algo que precisa ser visto e com urgência. Também te lembro, Deus, o Tom Zé, que está hospitalizado. Que o Senhor possa restaurá-lo, Senhor, com o mesmo problema, com um problema de próstata. Deus, muitas pessoas estão com câncer, muitas pessoas estão passando aflições, estão nos hospitais, perdas, pessoas que perderam entes queridos. Consola-os, Senhor. Te peço, Deus, continue te pedindo pelo Sebastião, essa criancinha que é uma guerreira, junto com o Davizinho, também um guerreiro, que por motivos diferentes, um de câncer na cabeça e outro com problema no tônus muscular, agora os dois estão reaprendendo a caminhar, reaprendendo a falar. Sossega o coração dos seus pais. Sossega, Senhor, o coração dos seus avós. Também te peço, Pai, por todas as necessidades dos teus servos que estão espalhados pelo mundo pregando o teu evangelho. Livra-os, Senhor, das garras de Satanás. Supra-os, Pai, nas suas necessidades. Entrego, Deus, as igrejas no Brasil e fora do Brasil, os pastores. Pedimos, meu Pai, que o Senhor esteja agindo na Igreja Batista Regular, Filadélfia, restaurando vidas ali, trazendo mais pessoas. Peço também, Senhor, pela Igreja Batista Nova Aliança, aqui em Campinas, que o Senhor também continue usando os líderes, para que muitos aqui possam crescer e se multiplicar. Peço pelas igrejas chinesas no Brasil, e japonesas e coreanas, os orientais. Pedimos por Israel, Senhor, que é o relógio de Deus. Pedimos pelas igrejas chinesas daqui que tenham trabalhado tanto de língua mandarim, Senhor, quanto os cantoneses. Seja, Senhor, com líderes que são comprometidos com o teu evangelho. Prepara-nos, ó Deus, para o arrebatamento. Cremos que as coisas estão acontecendo e rápidas, preparando todo um sistema para a entrada do anticristo. E cremos por fé que a tua igreja, e quando falo igreja, Senhor, não é denominação, mas aqueles que um dia de verdade nasceram de novo em Cristo Jesus. Eu creio que em pouco tempo ouviremos o toque da trombeta e seremos arrebatados. Entregamos esse tempo agora, Senhor, nas tuas mãos. Lembrando ainda da mãe da Ruth, Senhor. Guarda aquela senhora com 97 anos. Que ela continue firme,
uma mulher com essa idade que continua orando, continua realmente amando o Senhor Jesus e testemunhando. Obrigado, Pai, por esse tempo e que o Senhor me use, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Queridos, nós já estudamos bastante aí, já vimos lá o primeiro encontro. Agora nós vamos comentar um pouquinho o segundo encontro e vamos caminhar para a primeira praga, não é? Aqui, a partir do versículo 8 do capítulo 7, diz assim: Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o Faraó vos disser, fazei milagres, que vos acreditem, dirás a Arão: Toma a tua vara, para Arão, e lança diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios, encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com sua ciência oculta, pois lançaram eles cada um a sua vara, e elas se tornaram serpentes. Mas a vara de Arão devorou as varas deles. Boa noite, pai. Quem seria esse boa noite, pai? Vamos ver. Ah, Luciana. Boa noite, minha filha. A Andréia também está aqui. Que Deus abençoe, Lu. Então, veja bem. Aqui nós podemos perceber que Deus permite que os demônios usem um certo nível de poder. A gente vai ver que eles param na medida que o Senhor realmente os breca, não? Eles não vão continuar podendo realizar, assim vamos dizer, entre aspas, milagres, do jeito que eles fizeram agora. Mas aqui já ficou provado que o poder de Deus era superior a ponto da serpente comer realmente as outras duas, não é? E aí fala que tudo isso estava sendo feito para que Faraó continuasse com seu coração endurecido. Porque o Senhor queria ser glorificado em cada uma das, vamos dizer assim, das pragas que ele vai colocar ali. E é interessante porque ele havia começado, lá quando ele começou a conversar com Moisés, nós já lemos isso, Efraim, olá Efraim, nós já havíamos conversado com isso, ele citou que poderia realmente matar o primogênito do Egito. Ele citou, antes dele começar qualquer coisa, antes de falar das pragas e tudo, ele chegou a citar isso. Não é? E vai ser a última coisa, a última praga que vai ser realizada. Então, quando isso aconteceu, e Arão, a vara de Arão devorou as varas deles, e vocês perceberam que era a vara de Arão, não é a vara de Moisés. Os filmes muitas vezes colocam Moisés, não é? Mas como nós já vimos, Arão é um intermediário entre Moisés e Faraó. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor havia dito. Então, isso mostra, como nós falamos, que o inimigo também, mediante a permissão de Deus, pode fazer sinais. Tanto é que o anticristo fará isso. Assim que a igreja for arrebatada, vai entrar o anticristo. 3 anos e meio primeiro, paz, tranquilo. Os 3 anos e meio depois da metade, né, os 3 anos e meio final, aí ele vai perseguir Israel, vai perseguir aqueles que forem crer no Senhor, e ele vai fazer sinais, né, que vai enganar aquelas pessoas que vão estar diante ali na grande tribulação. Bem, aí nós vamos ver agora a primeira praga.
E Deus vai autenticar Moisés como seu enviado, não é? Através dessas pragas, ok? E a primeira praga é sangue. Olha que coisa interessante. O povo do Egito tinha o rio Nilo como se fosse uma deusa, não é? Um deus. E o que vai acontecer é que nós vamos perceber que ao transformar o rio Nilo em sangue, ele está ferindo esse Deus. Ele está atacando esse Deus. Ele está mostrando que esse Deus não é nada. E não é mesmo, porque simplesmente são coisas criadas pelo Deus verdadeiro. Então no versículo 14 diz: Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão a vara que se tornou em cobra. Vou ler novamente. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estará à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão a vara que se tornou em cobra. Vocês perceberam alguma coisa interessante aqui? O Senhor nosso Deus sabe tudo. Ele sabe antes de acontecer o que vai acontecer. Ele já avisou Moisés: Moisés, vai lá para o rio, porque o faraó vai para lá na parte da manhã e você vai encontrá-lo. E você vai fazer o quê? Tomará na mão a vara que se tornou em cobra. Agora ele está falando para quem? Para Moisés. Aquela vara que era de Arão. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Então aqui Moisés está falando para Faraó e possivelmente através de Arão, e era isso que havia sido estabelecido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Você imagina, queridos, aquele rio que é considerado assim o rio principal do Egito, porque vinha dali a fertilidade, e de repente a gente percebe que esse rio está em sangue. É lógico que os peixes morreram, todos os animais que eventualmente viviam bebendo daquela água não podiam mais beber, os próprios homens, não é? Então eu pergunto para vocês: qual seria a reação normal de alguém que de repente vê algo tão sobrenatural, tão poderoso? Era para esse faraó cair de rosto em terra. Era para ele dizer: realmente o Senhor é Deus. Mas essa não foi a atitude de Faraó. Mas, como eu disse, Deus já sabia de qual seria a reação de Faraó, porque era realmente do interesse de Deus que ele continuasse resistindo, para que o Senhor fosse glorificado no Egito, mostrando, evidenciando que todos os deuses que eles adoravam eram deuses falsos. E começa
aqui já o primeiro, não é? Então, disse mais no versículo 19, disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que se torne em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. Eu queria ressaltar isso de novo. Lembra que Arão é o intermediário de Moisés, não é? E Arão, ele simplesmente vai fazer o quê? Ele vai, não Moisés, como a gente muitas vezes vê nos filmes. Ele vai pegar aquela vara, vai ferir o Nilo, e diz então o texto que em todos os lugares, haveria sangue. Então, Moisés realmente usa Arão, Arão toma a vara e faz isso. Versículo 20 diz, fizeram Moisés e Arão, assim como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. Lógico, eles não tinham como viver no meio do sangue. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. A Luciana escreveu que eles adoravam, era um Deus falso, e então começa a verdade na sua frente, ou seja, eu acho que eu entendi qualquer coisa assim, que eles adoravam, era um Deus, mas não o Deus verdadeiro, era um Deus falso, e eles estavam de repente tomando conhecimento que aquele Deus que eles tanto prezaram não era nada, não é? Nós estamos com a Sônia também aqui. Venha, Sônia. Aqui está a Sônia Santos Paz, pastor. Deus te abençoe sempre. Abraço, Sônia. Deus abençoe você também. Então, no versículo 22, mostra novamente Deus permitindo que os feiticeiros, os magos, fizessem algo mais ou menos semelhante. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. É lógico que o que eles fizeram devia ser alguma coisa pequena, porque em todo o Egito havia sangue. E o Faraó nem sequer percebeu que aquilo que eles estavam fazendo através do ocultismo não era nada perto daquilo que Deus estava fazendo. Virou-se Faraó e foi para sua casa. Nem ainda isto considerou em seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber. Aí Deus realmente permitiu que isso acontecesse, porque Deus podia ter simplesmente dito não vamos beber água de jeito nenhum, né? Mas eles cavaram e senão eles morreriam de sede, não é? Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Bem, essa é a primeira praga. E o que nós podemos tirar já de lição aqui? Olá, Ângelo, tudo bem, meu querido? Como eu sempre falo, se você chegou mais tarde, não pegou tudo, fica tranquilo, porque nós, assim que terminarmos, já vamos colocar no nosso canal, Raul Nogueira Canal, lá no YouTube, tá bom? E se você é novo, se você nunca entrou ali, entre, se inscreva e entre principalmente no playlist,
porque estão todas as mensagens ali em grupos, ok? Pequei agora, então todos os vídeos que falam sobre isso estão lá. Quem é este? Então você vai ver vários vídeos, quem é este falando de Jesus e assim por diante. Então não se preocupe se você chegou atrasado. Bom, que lições nós podemos tirar daqui? Primeiro, o faraó, ele era incrédulo e era adorador de falsos deuses. Ponto. Segundo, normalmente os líderes se cercavam de magos, de feiticeiros. Vocês vão ver, por exemplo, em Babilônia, onde Daniel foi trabalhar, o Nabucodonosor tinha um grupo enorme de feiticeiros, de magos, tudo, onde Daniel estava no meio. Por quê? Porque ele era alguém que se uma pessoa pensasse em alguma coisa, sonhasse em alguma coisa, ele conseguia interpretar, não é? Então, Daniel estava lá no meio. Então, era comum, inclusive nos dias de hoje, líderes ímpios se cercarem de pessoas que mexem com o ocultismo, ok? Isso, então, não é novidade. Então, a primeira lição é essa: o faraó nem tomou conhecimento porque ele percebeu que os próprios magos haviam feito alguma coisa muito menor, claro, e saiu com seu coração tão duro quanto estava. Mas, uma coisa que eu queria ressaltar: o nosso Deus, ele é o mesmo, ele não mudou. E da mesma forma que Deus, no versículo 15, fala para Moisés o seguinte: vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas e estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão a vara que se tornou em cobra e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. O que nós podemos tirar daqui? Querido, se você é crente no Senhor Jesus, você tem que entender que Deus não mudou. E Ele sabe exatamente o que você está pensando e o que você vai fazer antes que aconteça. E mais, como nós já falamos, quando Deus resolve interferir em alguma área, em alguma pessoa, se Ele já decidiu isso, Ele vai atrair você, como tem acontecido comigo, que eu chamo de encontros marcados. Ele vai atrair você e vai colocar no seu coração o desejo de ir até aquela pessoa e falar de Jesus, pregar o Evangelho, orar por aquela pessoa, para que aquela pessoa possa ser liberta, possa ser curada. Quantas pessoas o Senhor já enviou a mim e para muitos outros que eu conheço? Pessoas que estão precisando, e de repente Deus toca o teu coração para que você ligue, toca o seu coração para que você vá pessoalmente, e essa pessoa então conhece o Senhor e é libertada. Tem acontecido conosco muitos. Recentemente, e é possível até que ele ouça isso que eu vou falar, veio aqui em casa uma pessoa para instalar aquele gás encanado. O nome dele é Eber. E ele nem tinha começado a fazer a instalação, estava ainda olhando, vendo as coisas. E Deus tocou no meu coração para que eu falasse com ele. E nós começamos a falar com Eber. E ficamos sabendo que a família dele é evangélica. Mas ele não. Ele chegou a frequentar, tudo bem, mas nunca realmente tinha nascido de novo em Cristo Jesus. E o Eber, então, aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pessoal. Ele tomou a decisão.
E eu tenho me comunicado com ele ainda. E já fiz um convite que na quinta-feira nós possamos, junto com outros, estar aqui juntos, estudando a palavra do Senhor. Olá, minha esposa amada está aqui também. O que eu quero dizer para você é que Deus já sabia que esse Heber viria aqui em casa. Poderia ser qualquer um outro, mas foi o Heber. Alguém que Deus queria alcançar. E Deus, ao mesmo tempo, tocou meu coração para que eu falasse com ele e pregasse a palavra do Senhor. E essa pessoa, então, recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Olá, Mamed. Puxa, que saudade, meu irmão. Então, nós temos entendido que se você estiver sensível ao toque de Deus, você será um instrumento como Deus levantou Moisés, como Deus levantou Arão, para falar assim diz o Senhor. E pregar a palavra, e orar para que pessoas se convertam, e orar para que pessoas possam ser libertas. Eu vou contar um caso de muito tempo atrás, muitos anos. Nós tínhamos um membro da nossa igreja, na Filadélfia, que me trouxe uma mulher. E essa mulher entrou, nós tínhamos um grupo de estudo muito grande, e ela entrou, sentou bem assim, um pouquinho longe da gente, e eu percebi que ela se coçava muito. E depois que terminou, esse irmão que havia convidado ela para estar conosco disse: olha, dá para você orar por ela? Deus já sabia de tudo que estava acontecendo com ela. Deus sabia que essa mulher realmente seria liberta e seria realmente uma serva de Deus. Daí ter tocado o coração desse irmão para que essa mulher fosse convidada e viesse. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei: você, por acaso, se envolveu com algum grupo, tipo Umbanda, Quimbanda, Mesa Branca, ou coisa parecida? E ela disse: sim, já me envolvi. Eu falei: então nós vamos orar a Deus agora por você. E se eventualmente você quiser receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então você faz uma oração de entrega. E começamos a orar por ela. E quando nós começamos a orar por ela, essa mulher começou a suar, mas suar de tal forma que em bicas, não é? Eu falei: nossa, essa mulher vai morrer. Eu fiquei assustado, não é? E eu disse: o que está acontecendo? E ela, rindo, disse: há mais de um ano eu não suo. Eu estava de um jeito que eu não conseguia mais, sentindo muita coceira. E agora aquilo que eu sentia foi embora. Passou. E eu falei: você gostaria de ter um encontro com Cristo agora? E ela falou: sim, eu gostaria. E ela aceitou Jesus. Então, querido, você que está me ouvindo, que já é crente no Senhor Jesus, fique atento, porque Deus vai marcar encontros para que você pregue, para que você liberte pessoas e pessoas sejam salvas em Cristo Jesus. Aqui foi um encontro marcado. Deus fala para Moisés: Moisés, vai até o rio, porque amanhã o faraó vai lá e você vai encontrá-lo e você vai dizer: assim diz o Senhor. Então, querido, fica essa lição para você, para mim, que primeiro, o poder do diabo é limitado. Ele só faz aquilo que Deus permite. Mas o poder de Deus
é tremenda. Ele é o Todo-Poderoso. E não é uma luta entre o poder de Deus contra o poder do diabo, não. O diabo é apenas uma criatura que não tem como ameaçar o nosso Deus. Ele não é nada perto de nosso Deus. Ele pode ser forte com respeito ao homem, ele e seus demônios. Mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, e o maligno não pode mudar o que nós somos. Ele não pode nos tocar a ponto de retirar de nós a salvação em Cristo Jesus. Quando você entender isso, meu querido, você será um grande, grande instrumento nas mãos do Senhor. Grande. Essa era a lição que nós tínhamos para o dia de hoje. A Luciana diz, aleluia, Deus é maior, Deus é todo-poderoso. E mais, queridos, isso que eu quero que você entenda. Aquela passagem de Efésios, capítulo 6, e fala que nós temos o escudo da fé e a espada, que é a palavra de Deus. E quando diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não é uma espécie de uma postura passiva, onde ele está vindo em cima de você e você vai se defender, o Senhor me ajude. Não! O texto ali é diferente, é uma ação ativa, é você indo em cima e falando, sai! Eu te repreendo em nome de Jesus. E não há demônio que possa resistir. Amém? Bem, essa era a mensagem que nós tínhamos para o dia de hoje. E, por favor, orem para que não haja divisão nas famílias por esquerda ou direita. Principalmente entre os filhos de Deus. Não permitam que isso ocorra. Se eventualmente alguns de vocês passou por algo assim, ou está meio estremecido com alguém, vá até essa pessoa e se reconcilia, peça perdão, porque isso é coisa diabólica, é isso que o diabo quer, é isso que Satanás quer, que haja divisão no Brasil, que haja divisão dentro do povo de Deus. Não permita que isso ocorra. Vamos orar? Se você tem algum pedido, pode colocar para nós aí. Senhor nosso Deus, Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te exaltamos, nós reconhecemos que somos falhos, fracos. Pedimos, ó Pai, a Tua interferência. Nós estamos passando aqui no Brasil um momento muito singular e que o Senhor possa estar levantando os Teus servos, Tuas servas, para que se posicionem e tomem uma decisão correta com respeito, Senhor, àquilo que nós vamos escolher para governar o Brasil, aquele que será autoridade. Mas não importa qual pessoa entre, temos que entender que o Senhor está no controle e que vamos estar continuando a pregar a palavra e vivendo a palavra, porque é o Senhor que comanda as nossas vidas. Entregamos cada irmão, cada irmã, cada pedido de oração que está aqui, que realmente a igreja se posicione, que a igreja se levante e que ela possa realmente ser um arauto, pregando com ousadia, com coragem. Deus, o Senhor não nos deu espírito de covardia. Então, Pai, que o Senhor possa estar usando os Teus servos, pregando a Tua palavra, agindo segundo a Tua vontade, em nome do Senhor. Amém e amém. Queridos, que Deus realmente esteja com cada um de vocês e Deus possa abençoá-los. Na quarta-feira eu vou estar viajando, mas eu vou tentar mesmo assim, durante a viagem,
eu vou estar tentando fazer a nossa live, que nós estamos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, tá bem? Esteja orando por mim, pela Graça, pelo Marcos, que vamos estar viajando, e orem também pela Camille, pelo Marcos e pelo Tiago. Nós precisamos das orações dos irmãos, tá bem? Fiquem na paz do Senhor. Nós vamos, assim que terminar, eu já vou colocar lá, vamos ver se eu consigo fazer rápido, muitas vezes é difícil baixar, mas nós vamos colocar lá no Raul Nogueira canal, para que você possa assistir. Eu sei que algumas pessoas chegaram depois, então, o Eduardo está falando, José Viana, Pastor Raul, assim que puder, veja o teu zap. Tá bom, ok. Obrigado, Eduardo, que Deus abençoe, tá? Fiquem na santa paz do Senhor.